Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente, live de quarta-feira hoje. Bom dia, Arnaldo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Rosário! Bom dia, bom dia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, comunidade de saúde! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Cirlei! Bom dia, Joana, diretamente do Rio Grande do Sul. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Bem-vinda, um dia abençoado para você também, Joana! Bom dia, Heloísa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quartou, galera. Tô animada e pra variar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para nossa live. Bem-vinda, Mari. Bom dia, diretamente de Rondônia. Bom dia, Teste Shake Aju. Rapaz, esse Instagram é novo aqui, hein? Teste Shake Aju. Bom dia, Dália. Bem-vindo, Jean. Bom dia, meu povo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. A Dália, obrigado pela ideia de ontem, hein? Na live pelo WhatsApp. Bom dia, 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 bom dia. 7 horas em ponto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Mundo Fit. Bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns, está convidando clientes, muito bem. Está focada, está querendo ser top recrutamento em Aracaju. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, vamos lá começar essa semana de live. Essa semana a gente está fazendo uma semana intensa com pessoas que chegaram rápido nesse negócio, pessoas que cresceram, pessoas que fizeram diferença na vida de outras pessoas, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, já pega papel e caneta na mão aí, já vai ajeitando aí, pega logo o seu chá, porque hoje vai ser um dia de muita entrega, de muito conteúdo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais forte. E às vezes, para a gente crescer na vida, né, a gente só precisa, exatamente, Suzana, a gente só precisa às vezes de motivação certa, sabia? Às vezes você precisa de motivação certa. E eu quero pegar um versículo bíblico hoje que fala muito sobre isso, sobre motivação certa. E esse livro esse versículo bíblico está no livro de Neemias, que é lá no Antigo Testamento, tá? Neemias capítulo 1, versículo 11. Bem-vinda, Bill. Diz o seguinte: Neemias, né? Ele orando por Jerusalém. Bem-vindo, Ivan Maia. Aí o Neemias diz o seguinte: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede, seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E termina assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei e ele pedindo ao Senhor, né, para que desse para ele a motivação correta. Deixa eu dizer para você, esse relato de Neemias aqui nesse versículo bíblico, né, ele mostra para a gente o poder da oração quando está alinhada com a vontade de Deus. Não adianta nada o seu pedido, o seu desejo, as suas metas e as suas orações não estarem alinhadas com a vontade de Deus, né? Ao saber que Jerusalém estava ali em ruínas, né, Neemias orou com sinceridade, sem ter a plena noção do impacto, né, que aquela oração ia fazer na vida dele, ou que aquela oração teria sobre o povo de Jerusalém. Deixa eu dizer para você, às vezes a sua oração, ela não vai só atender uma necessidade sua, mas vai atender necessidade de outras pessoas.
Você sabia que o seu coração, né, quando ele é sensível ao sofrimento de alguém, de outra pessoa, que você ora por alguém, por uma cura de alguém, alguém que está enfermo, às vezes alguém que está doente, alguém que está passando por problemas no casamento, você sabia que a sua oração, né, sincera, ela pode tocar o coração de Deus? E quando está em sintonia ali com o propósito divino, né? E esse foi a partida da grande reconstrução de Jerusalém, quando Neemias orou. E o que isso serve para mim e para você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente olha ao longo da história, a gente vê que Deus, ele não ouviu apenas Neemias, mas também ele deu visão, né, e recursos para Neemias agir. Hoje de manhã eu falei nos stories da manhã, já tinha um tempão que eu não fazia stories da manhã, quase um mês, né? Mas hoje eu falei exatamente disso. Não adianta acordar cedo. A pergunta é, você está acordando cedo com qual propósito? Você tem um propósito, né, para você poder acordar cedo? E essa narrativa desse texto bíblico ensina para mim e para você que a oração, ela é o caminho para a gente acessar as promessas de Deus. Galera, tem bênção sem fins aqui dentro, tem promessas sem fins aqui dentro para mim e para você. E a pergunta é, a gente está tomando posse dessas bênçãos? Eu sei que mesmo que a correria da vida no dia a dia, né, essa correria, ela é essencial, né, para a gente sobreviver, mas é importante que você tenha tempo para criar um relacionamento com Deus, porque Ele quer realizar grandes coisas na sua vida, e através de mim e de você, a gente vai impactar muita gente. Para a galerinha que trabalha com Herbalife, eu quero dizer para você que a gente tem uma missão muito nobre, mudar a vida das pessoas, tanto com os produtos quanto com a oportunidade de negócio. E foi isso que Deus fez na vida de Neemias. Através de Neemias, ele mudou a vida de muita gente. Então, eu quero finalizar isso aqui. Ivan, se já estiver na live, aperta o sinalzinho aí para mim de mais, Ivan, que eu já vou te adicionar aqui. Então, deixa eu dizer para você, da mesma forma que Deus usou Neemias para mudar a vida, reconstruir ali os muros de Jerusalém, o que vai fazer é comigo e com você. Nós vamos ser usados para impactar multidões. Toma posse disso, acredita nisso? Deixa eu adicionar o Ivan aqui. Eu quero dizer para você que está aqui nessa live de hoje que Opa, o Felipe me preparou um chazinho aqui. Não tem nada a ver com a Hype Drinks aqui, não tem não? Ah, de limão, muito bem. Hype Drink de limão. Oi, Ivan! Tá frio aí, Ivan? Bom dia, Wellington. Bom dia, turma. Daqui a Se tá, pouquinho, daqui a se tá um frio minuto. aqui, Já tô tomando aqui, ó. Aqui tá quente, mas tô tomando um chazinho quente. Hype Drink aqui tem que ser sem gelo. quente, cara. Muito bem, daqui a um minutinho a gente começa ao menos. Galera, só para finalizar esse momento nosso, eu quero dizer para vocês o seguinte: não sei o que tem acontecido de bênçãos ou de promessas de bênção na sua vida, mas se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo, sabia? E grandes coisas vão acontecer. Hoje é a nossa live de número 1357. As lives dessa semana e as outras também, a maioria delas são todas gravadas no YouTube. Então, deixa eu dizer para você, se você quiser literalmente uma escola para você estudar sobre sucesso no negócio Herbalife, não só desenvolvimento pessoal, mas também de liderança, de venda, de recrutamento, de construção de esteira, a gente tem nas lives gravadas. Então, não perca a oportunidade, não. Para quem está assistindo a live gravada, inscreva no canal, aperte o sininho aí para você receber notificações, compartilhe, comente. Vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas, beleza? A gente sempre começa com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Ivan. E a frase do dia, ela diz o seguinte: fique longe de pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Vou repetir para você: fique longe de pessoas negativas, pois essas pessoas, para cada solução, elas têm um problema. Então, tá na hora da gente começar literalmente selecionar com quem a gente está andando, com quem a gente está ouvindo. Hoje nós temos na nossa live ele que é membro da equipe de milionário, por enquanto, um dos próximos presidentes da Herbalife, Ivan Maia. Voltando aqui na nossa live, e esta semana nós vamos ter 4 presidentes aqui. Tivemos o Silvão Deschamps na segunda, ontem Paulo Carneiro, amanhã nós vamos ter Henrique Menberg e sexta-feira Eduardo Rosado.
e eu estava jantando, galera, lá em Feira de Santana nesse final de semana, quando eu estava falando sobre as lives que ia acontecer essa semana, e foi quando a Tâmara Quintela falou assim: por que você não chama o Ivan? O Ivan cresceu muito rápido de uma hora para outra e é por isso que o Ivan está aqui hoje, ele falar o que ele fez para sair da equipe mundial e em menos de 5 meses já estava na equipe de milionários. Então se prepare, já mete o dedo no aviãozinho e já coloca a gente para dentro da live, que hoje vai ter muito conteúdo. Ivan, vamos começar a nossa live sabendo um pouquinho das insatisfações para as pessoas se identificarem com você. Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na vida de Ivan, quais eram as suas maiores insatisfações? Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Então, insatisfações, vamos lá. Eu era da área de tecnologia, trabalhava com computação, minha vida toda foi em cima disso, desde os meus 15, 16 anos de idade, que meu pai me deu um computador e eu estragava esse computador, enfim, quase todo dia. E aí o amigo dele tinha uma loja de consertar computadores e aí ele tinha que levar o computador toda a vida lá. E aí ele me convidou para trabalhar lá e falou: poxa, pelo menos vem aqui aprender a arrumar teu próprio computador, né? Vai me dar menos trabalho. Ele era amigo do meu pai, acho que não cobrava, sei lá. E assim começou a minha vida profissional, digamos assim, né? E aí passaram alguns anos, isso eu tinha 16 anos, eu conheci a Herbalife com 19 anos. Eu tenho 42 hoje, então já se vão aí mais de 20 anos, né? E quando eu estava lá aos 19, eu tinha montado uma pequena empresa. Eu não estava, vamos lá, a insatisfação não era financeira, sabe? Não era uma coisa assim, eu não estou ganhando dinheiro, preciso aqui arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu tinha uma carreira ali, eu tinha uma coisa um pouco mais assim, já definida, sabe? E ganhava um dinheirinho ali, eu lembro que ganhava assim, tipo, como 1.500, R$ 2.000, que naquela época era bastante coisa, né? E tinha comprado já um carro, enfim, eu estava crescendo, digamos, na minha atividade, né? E agora, quando a gente fala de insatisfação, eu conheci a Herbalife, foi uma coisa muito por acaso, não era uma coisa que eu estava buscando entrar na Herbalife, muito pelo contrário, mas a insatisfação começou a surgir por duas situações. Primeiro, por reconhecimento e por entender como que as pessoas, as empresas, as coisas funcionavam. Deixa eu explicar. Eu prestava consultoria para algumas empresas aqui, mexendo nos computadores e fazendo atualizações e terceirizando serviços de programação e tal. E eu comecei a perceber, muito jovem ali, querendo entrar nas empresas e querendo transformar as empresas e querendo fazer com que as empresas, sabe, elas mudassem os seus rumos e tal, e aquela coisa de jovem ali, sonhador. E eu chegava na empresa na verdade, ele só queria arrumar o computador o mais barato possível e queria só resolver aquele problema. E aí, às vezes, eu dizia para ele: não, mas tu tem que resolver aqui o problema que está na fonte disso aqui. Não, mas daí vai ficar muito caro. Dá uma tapeada aí. E aquilo começou a me incomodar demais. A forma como eu via muitas pessoas ali que eu acabei me relacionando, levando, sabe, a vida. Eu falei: meu Deus, deve ter um jeito de fazer uma coisa diferente, de crescer e tudo mais. Essa foi a primeira questão, antes mesmo de Herbalife em si. E a outra questão que surgiu é que começou a internet de banda larga, né? Então, eu acho que tem gente, nem sei se tem gente que vai entender o que internet É de banda larga, discada. né? A gente usava a internet que era de péssima qualidade, assim, né? Que era discada. E aí, quando chegou a internet de banda larga, e aí eu instalei, eu tinha um pequeno laboratório ali de computadores, aí eu pensei assim: bom, eu vou começar a buscar alguma oportunidade na internet, alguma coisa que eu possa fazer, nem precisa ser aqui na minha cidade. Eu sou do interior de Santa Catarina, Tubarão. E aí, nessa ocasião, que o meu pai entrou num site que era de uma pessoa da Herbalife, a minha patrocinadora ali, a Adriane, e aí ele mandou buscar um material, não sabia que era da Herbalife, né?
E aí quando chegou o material, ele viu o material, ele acabou não se interessando, né? Mas ele pensou em mim, ele falou, olha, eu não me interessei e tal, mas tem meu filho que é meio doido assim com essas coisas, meio sonhador, né? E aí falou pra mim, ó, Ivan, tem aqui uma oportunidade, eu nem sei o que que é. Falou de pessoal ganhando dinheiro, realizando sonhos e deixa, de repente tu se interessa. E aí foi assim que aconteceu. Eu olhei aquele material que ele tinha, né, mandado buscar ali pela internet. E eu fiquei curioso com aquilo ali, não sabia o que que era, só contava histórias de pessoas que estavam desenvolvendo aquela atividade e estavam indo bem, ganhando 2, 3, 5, 6, 7 mil reais e tal. E aí eu assim, olha, vou tomar mais informações, né? E aí tinha que fazer um interurbano, né? Uma ligação. Vocês lembram disso, né? Uma Lembro. ligação interurbana, né? Tinha que ligar para Curitiba para falar com então a minha mentora naquela ocasião, a Adriane, né? E aí eu assim, bom, vou fazer esse interurbano, eu calculei, né? Eu aqui em Tubarão, era o DDD 48, ela em Curitiba, no DDD, nem lembro o DDD de Curitiba, 41, né? DDD 41. 41 em Curitiba, R$ 2 e alguma, tipo R$ 2,20, eu acho, o minuto da ligação, né? Aí eu pensei assim, bom, rapidinho ela de certo me explica o que que é, né? E aí eu fiz essa ligação para lá e, cara, assim, para dar uma resumida na coisa, ela ficou 40 minutos comigo no telefone. E imagina que a minha primeira né, minha primeira apresentação da Herbalife custou mais de R$ 100, né? O kit de cadastro hoje. Custou mais de R$ 100 só a ligação, né? Mas o pior não é isso. O pior é que quando ela começou a me perguntar das minhas insatisfações e das minhas ambições. E quando as pessoas começam a perguntar da gente, né, Wellington, a gente fala mais do que é, né? E aí, Verdade. e aí eu comecei a falar para ela que, nossa, que eu tinha muitos sonhos e muita coisa. E ela perguntou se eu tinha disponibilidade para viajar. E aí eu já pensei, né, putz, deve ser uma multinacional. Tenho disponibilidade sim. Eu comecei a falar um monte de coisa. E aí ela falou, olha, então, deixa eu te falar da Herbalife, os produtos incríveis, assim, essa tu já conhece a Herbalife? E eu, e eu não conhecia a Herbalife, mas naquela hora veio um bloqueio muito grande, porque eu pensei, Herbalife deve ser vender produtos, vender essas coisas, né? E aí ela, então tem os produtos de emagrecimento, assim, assado. E aí eu falei assim, não é possível que agora isso aqui é para vender, sabe? E aí aquilo me bloqueou, porque aí vem Aí vem os bloqueios de infância, de criação, enfim, limitações. Eu lembro que na minha família, assim, era uma grande limitação com vendas, né? Então a gente, o vendedor é como se fosse aquela pessoa que não deu certo em nada, né? E aí ele vira um vendedor, porque é a única coisa que sobrou para ele fazer. E aí a minha mãe falava, olha, cuidado, se tu não tirar nota boa na escola, tu vai acabar tendo que vender coisas, né? Que nem o filho da nossa amiga fulana de tal, que tá passando dificuldade, e olha aí, ó, virou um vendedor. E aí, imagina, aquilo impregna, né? E aí tô eu lá naquela ligação para virar um vendedor, né? E aí eu não ia fazer de jeito nenhum, né? Eu fiquei escutando ela mais por educação do que por interesse, né? E só que aí no final ela contou histórias. E aí o poder das histórias, o poder de compartilhar os nossos testemunhos, né? Ela me contou a história dela, estava há 6 meses, era uma fonoaudióloga, o marido era um empresário, ela estava insatisfeita com o que ela fazia, e em 6 meses ela tinha perdido 12 quilos. E aí eu comecei a lembrar da minha família, que precisava emagrecer, né? Eu disse, de repente eu compro esses produtos para eles usarem e tal. E ela tinha ganho R$ 4.000. 6 meses trabalhando tempo parcial, tinha ganho R$ 4.000. E aí quando ela falou R$ 4.000, aí aquilo ali, veja bem, não é que os R$ 4.000, aí então eu me interessei no negócio da Herbalife, não. Mas quando ela fala R$ 4.000, e aí era muito dinheiro, porque eu ganhava, como eu falei, 2.000, e nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, então era um dinheiro considerável, né? Eu falei, como assim uma pessoa ganhar R$ 4.000?
E aí eu me concentrei não no que eu tinha que fazer, mas eu me concentrei no resultado daquilo, sabe? Muito bom. Não necessariamente, então vou entrar na Herbalife. Aí aquilo ali saiu do plano principal, e no plano principal entrou o seguinte: uma renda de R$ 4.000. A possibilidade de uma renda, naquela ocasião, de R$ 4.000. Então, percebe que isso fez com que eu abrisse pelo menos os meus olhos ali naquela ocasião para escutar o que ela tinha para falar. E aí depois ela me contou a história do Vinícius, nosso presidente hoje, né? Um presidente 30K, enfim. Mas naquela ocasião ele era da equipe de milionários. E ela falou: deixa eu te contar a história do Vinícius. Eu sou um pouco mais velha, mas o Vinícius tem 26 anos de idade. Ele está desenvolvendo esse negócio, acho que tinha 4 anos. Ele tinha entrado com 21. E ele, no mês passado, ele ganhou R$ 16.000 com esse negócio. E aí eu falei: como R$ 16.000? Porque na minha cabeça, né, vendendo e tal, não fazia o menor sentido, porque primeiro que era um valor que eu não tinha, pelo menos assim, não me lembro de ter escutado alguém, né, que ganhava R$ 16.000 naquela ocasião. Para mim, 16 milhões era assim, era impossível, era, sei lá, era muito dinheiro, né? E aí ficou aquilo, e não necessariamente que eu fiquei interessado, mas eu fiquei pensando: bom, o que que eu tenho que fazer agora, né? Qual é o meu próximo passo e tal? Aí me convidou para ir participar de um evento, de um STS. E aí eu fui a esse STS, eu lembro, ali em Florianópolis, aqui, uns 150 quilômetros da minha casa. Eu me organizei, peguei o meu carro, arrumei um lugar para mim ficar lá. E coisas que a gente vai percebendo nas pessoas, né? Então, esse ímpeto, né, de ir atrás, de mudança, de buscar. Eu não sabia se eu ia fazer, eu não sabia, né? Não tinha tomado a decisão de entrar na Herbalife, mas eu fui buscar caminhos, né? Falou de Neemias aqui, enfim, né? Eu fui buscar caminhos para encontrar, bom, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo que tem para mim aí, para minha vida e tal. E a partir daquilo ali, enfim, aí começa toda uma história Ô, aí Ivan, desenvolver dentro do eu acho negócio, muito né? importante. Eu acho importante, cara, e o Stefan foi muito feliz lá quando ele falou sobre a gente começar a contar histórias de pessoas. Eu acredito que o depoimento da Adri mais a história do Vinícius foram fundamentais para você tomar decisões. Então a gente precisa sair dessa semana aqui de live, galera, determinado a contar histórias de pessoas. Vamos contar a história do Ivan, que começou esse negócio com 19 anos. Então, ou seja, isso não vai mudar nunca. Pode vir qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de tecnologia, e contar a história de pessoas bem-sucedidas que se identificam com outras pessoas vai ser fundamental no nosso negócio. Ivan, a gente quer falar muito aqui hoje de recrutamento, de atitude que você fez naquele momento ali que você saiu de equipe mundial para milionário. Mas me diz uma coisa: se você pudesse hoje escolher a maior conquista que a Herbalife trouxe para você, qual foi? A maior conquista foi a liberdade que eu e a minha esposa temos hoje, né? A nossa vida em termos de. Eu sei que pra gente que é da Herbalife, isso é uma coisa assim muito, acho que muito, parece que sem valor, assim, né? A forma como a gente vive, né? A nossa vida, o nosso dia, digamos que o nosso dia, a forma como a gente leva o nosso dia, uma das nossas ferramentas é o espaço de vida saudável. A gente vai lá, encontra pessoas, a gente utiliza muito a internet, o Instagram para fazer geração de contato. Parte do meu dia é encontrando outras pessoas, visitando, liderando, desenvolvendo. É uma coisa que se tornou muito normal, né? Se torna muito normal, mas veja bem, não é normal. Eu estava há umas semanas atrás conversando com um amigo no espaço de vida saudável, e ele me contando a rotina dele. Ele estava muito feliz porque chegou a terceira filha dele, né? Uma bebezinha, e a casa estava muito contente, muito alegre naquele momento e tal. E aí a gente inclusive estava numa conversa que a gente estava falando sobre a Bíblia, da leitura da Bíblia e tal.
E ele falou que ele estava sem tempo, assim, para ler a Bíblia, porque a vida dele estava muito corrida, porque ele trabalha na Caixa Econômica e ele pegava no trabalho às 9 horas da manhã e todo o tempo que ele tinha ali com a família era até às 9 horas da manhã e arrumar as coisas e tal, e depois ele só voltava para casa de noite, vinham os compromissos da noite. E aí, numa pequena conversa, eu olhei para aquilo e percebi, nossa, cara, como que às vezes a gente, né, tende a não Tem e dar não valor, valoriza, né? a gente não valoriza, né, o nosso estilo de vida. Muitas vezes a gente fica pensando só no dinheiro, no valor, no quanto que a gente ganha. E lógico que isso é muito importante, mas a forma como a gente vive, ela é muito importante, né? E a liberdade que temos e esse ímpeto de desenvolver pessoas, essa coisa de a gente viver dentro de um processo de prosperidade. Assim, quando eu falo prosperidade, a gente sempre quer o melhor das pessoas que a gente encontra. Eu encontro uma pessoa no espaço Vida Saudável, eu quero o melhor dela, eu quero que ela saiba dos nossos produtos, que ela melhore a alimentação, se ela precisa emagrecer, eu quero entregar para ela esse valor. Eu encontro alguém para começar o negócio, eu quero que essa pessoa ganhe dinheiro, cuide da família, ajude outras pessoas. Então, se torna um universo. Para mim, essa foi a maior conquista, porque eu agradeço todos os dias, né, de viver esse estilo de vida, né? Verdade. Galerinha, 7 horas e 24 minutos, 110 pessoas na live. Daqui para frente a gente vai começar a falar o que fazer, o que o Ivan eles fizeram para crescer de um determinado momento até chegar na equipe de milionários. Então já mete o dedo no aviãozinho aí, 7h25, manda aí aviãozinho para 25 pessoas, que eu tenho certeza que a gente pode bater 150 pessoas rapidinho aqui. Ivan, antes de eu te fazer as perguntas sobre recrutamento, o que você fez naquele período ali, qual foi o tempo entre você se cadastrar até o momento que você estava como equipe mundial e tomou decisões de mudar o seu negócio? Quanto tempo você ficou nesse nível aí? Foram, assim, dividindo em duas situações. Eu entrei no negócio, muito rapidamente eu me qualifiquei em uma equipe mundial e, e eu lembro que a minha qualificação de equipe mundial, ela foi muito baseada em recrutamento, né? Eu entrei e fiz uma carteira de clientes aqui. O meu pai foi assim, o meu garoto propaganda naquele primeiro momento. Meu pai perdeu 16 quilos. E o meu pai, ele era dentista na época. Hoje ele é aposentado, né? Mas ele era dentista, ele tinha um pequeno consultório. E ele começou a falar para as pessoas ali naquele primeiro, segundo mês ali do resultado. Foi muito rápido o resultado dele. Mesmo que não estavam assim concordando muito de eu fazer o negócio da Herbalife, mas foram meus pais, me apoiaram, fizeram, então tá, então vamos usar esses produtos e tal. E aquilo ali começou a trazer um resultado, né? E aí começou a me indicar e tal. E aí eu comecei a ir ao STS. Então, o STS em Florianópolis, eu comecei a voltar ao STS. Eu fui no meu primeiro STS, me tornei um supervisor e eu nunca mais me desconectei do STS. A partir daquele momento, eu fui ao segundo STS, aí foi o meu reconhecimento de supervisor. E eu fui muito, ali naquele momento, muito ensinável, sabe? Então, assim, eu acredito que uma das primeiras coisas, assim, que eu posso trazer, assim, como valor dentro do negócio, eu fui muito ensinável. Então, assim, eu perguntei para o meu patrocinador, Janderson, o que que eu preciso fazer para me tornar uma equipe mundial? Eles já eram equipes mundiais, né? E aí o Janderson falou, Ivan, pensa assim, ó, cada pessoa que a gente leva ao STS, que a gente vai apresentar a nossa oportunidade, essas pessoas vão decidir lá no STS se elas querem começar, elas vão comprar os produtos para começar no negócio, e mais ou menos, se a gente levar 10 pessoas no STS, duas ou três vão querer se tornar supervisores também, e isso vai te dar, né, uma produtividade em torno de 10 mil pontos. E foi isso que a gente fez, acho que é isso que tu deve fazer. Isso era o meu segundo STS. Aí no meu e aí eu falei, então vou fazer isso.
E aí, no meu terceiro STS, terceiro mês, né, eu comecei a trabalhar para levar pessoas ao STS. Só que ali no meu terceiro mês, eu cometi alguns erros. E, e até não sei se tu quer perguntar sobre Já, isso, mas já fala de uma vez. porque tá, enfim, eu sei que tu de repente gosta de perguntar erros e desafios e tal, né? E a nossa caminhada tem muitos, né, erros e acertos e enfim, né? Mas aí eu comecei a convidar as pessoas. E eu lembro do Janderson me ensinando, né? E aí ele falou assim, ó, bom, Ivan, cada pessoa que a gente faz uma apresentação do nosso negócio, a gente faz a apresentação, a gente desperta o interesse e essa pessoa a gente convida ela para ir ao STS. Então, essa pessoa querendo ir ao STS, a gente vende o convite para ela do STS. É muito importante, Ivan, ele me ensinando, eu lembro assim como fosse hoje, muito importante a gente vender o convite para a pessoa ir ao STS. Por quê? Porque o STS ele é no final de semana e sempre a pessoa precisa gerar um compromisso. Assim como um jantar que a pessoa vai, que ela compra antecipado, assim como um evento que ela vai participar, que ela compra antecipado, muitas vezes chega lá na hora, ela nem queria ir, mas como já comprou, acaba indo, né? Isso é muito normal pra gente, né? E aí, como a pessoa acaba indo, ela, oh, foi muito legal, que bom que eu vim e tal. Então, no nosso negócio é a mesma coisa, a gente precisa gerar esse compromisso. E aí eu falei, e aí eu lembro que eu falei, não, então tá, beleza. Só que eu comecei a convidar amigos, né? Amigos, pessoas próximas, minha lista quente, que a gente chama. Eu fiz a minha lista quente, eu entendi que eu tinha que ter a minha lista das pessoas mais próximas e tal. E aí eu comecei a convidar e começou a dar certo. As pessoas começaram a ficar interessadas pela minha apresentação, mas eu não vendi o convite. Elas simplesmente, não, legal, vamos lá nesse STS e tal. E eu, assim, eu pensei, cara, a pessoa vai, né? Se ela me disse que vai, se ela me disse que está interessada, ela vai. E aí, chegando mais perto, assim, do evento, eu lembro que o Janderson começou a me perguntar, e aí, como é que tá pro STS? E eu falei, olha, gente, eu não consegui 10 pessoas ainda, mas eu já tenho 6 pessoas. E aí ele assim pra mim, e tá aí, e dessas 6 pessoas, quantas delas compraram o convite para ir no evento? Aí eu fiquei assim meio sem jeito de falar para ele. Eu falei, não, todas elas vão, todas elas, todas elas. Não, Ivan, só cuida de realmente tu vender o convite para, porque senão elas vão começar a chegar próximo do evento, vão começar a te dar desculpas. Não é nem por mal, muitas vezes é porque, né, vai chegando o final de semana e tal. E aí naquele momento eu não escutei o que ele tinha para dizer. E aí, como ele falou, na quinta-feira um cancelou, na sexta-feira outro cancelou, no sábado outro cancelou, indo para o evento, passei na casa de outro, não me atendeu. Enfim, e naquele terceiro mês foi uma frustração muito grande eu chegar naquele STS sem ninguém. Só que eu tinha comprado os convites e eu acabei indo, né? Talvez se eu não tivesse comprado, né, o convite para ir para o evento antecipado, muito provavelmente nem eu teria ido. E nem às vezes estaria aqui hoje. Talvez nem estaria aqui hoje, porque a frustração, lidar com as frustrações do empreendedor aqui no nosso negócio, né, mais ainda, né? Então é muito difícil lidar com frustrações. Isso é uma realidade do nosso negócio. Aquele momento, eu quase desisti do negócio naquela ocasião. Quase desisti porque eu não consegui olhar para aquilo e pensar assim, ó, então tá, eu errei. Eu, eu errei. Pô, o Janderson me falou que era para mim fazer de uma forma, eu fiz de outra e eu errei. Eu não pensei dessa forma. Eu só pensei assim: meu Deus, eu acho que isso não é para mim. Porque eu fiz tudo certinho e as pessoas não foram. Então, não. Então, provavelmente realmente é muito difícil, não vai acontecer. E aí passa mil coisas pela tua cabeça ali naquela ocasião, né? E aí a gente entra assim num buraco, né? Mas, né, graças a Deus eu fui pro evento. Cheguei lá no evento muito desmotivado, assim, muito frustrado,
Mas aí lá no evento comecei a escutar de novo as pessoas falando, e aí acabei me motivando novamente e saí de novo com os convites para o próximo evento. Pois, Então, Ivan, você poderia resumir agora que se não fosse o sistema, os eventos, você estaria fora do negócio? com certeza, essa capacidade, né? Assim, eu acho que uma grande chave assim para as pessoas que querem construir negócio, desenvolver líderes, né? A grande chave é assim, aquele poder de tu conseguir te levar para um evento, né? Tu conseguir ter uma motivação de tomar decisão porque é incrível. Agora a gente teve um STS esse final de semana e estava muito legal, foi incrível, aqui na cidade de Criciúma, enfim. E aí teve um casal do nosso time, um casal de equipes mundiais, que eles não foram ao evento, porque tiveram uma situação lá no final de semana e tal. Então, onde é que eu quero chegar? É muito fácil não ir num evento e daqui a pouco não ir no próximo, porque nós pensamos o quê? A gente pensa assim, na verdade, poxa, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai ser falado, eu já sei, eu já aprendi as coisas. Então, se não der para mim ir nesse, beleza. Então não vai fazer diferença. Mas a gente não entende muitas vezes que a energia que a gente pega, os testemunhos, os exemplos, a convivência com pessoas que estão vivendo, que estão dando certo, e isso faz com que a gente saia de lá querendo passar mais um mês conectado. E como agora no Chile, né? A gente estava no Chile, eu lembro ali a gente no Chile escutando lançar a próxima extravaganza no Panamá, e a gente naquele final ali, a gente conversando ali entre líderes, ali tinha presidentes, enfim, milionários e tal, e a gente ali conversando assim, olha como que é impressionante. A gente não escutou assim nada que foi Novo. assim novo, extraordinário. Estamos chegando ao final de 4 dias extremamente motivado e inspirado para voltar e fazer e trabalhar como, né? Então não é só a informação, e sim a gente está naquele meio, né? Escutando e então isso é uma coisa que a pessoa nova, ela muitas vezes ela tem dificuldade de enxergar por esse ângulo, né? Beleza. Ivan, vamos lá, cara. O Stefan, ele falou muito bem. Começou, na verdade, a primeira frase dele que eu anotei foi sobre contar histórias de pessoas que cresceram rápido. E não estou falando nem para ter solidez no negócio, mas para mostrar que é possível as pessoas crescerem rápido nesse negócio. E você está aqui hoje porque você foi uma pessoa que tomou uma certa decisão e mudou de nível, e não um só nível, mas em 2 níveis em pouco tempo. Então, daqui para frente, a gente tem mais ou menos aqui uns 20 minutos de live. Eu quero que você fale pra gente o que Ivan fez, qual foi a decisão. Eu acredito que a maioria dessa sala aqui, 70, 80%, são de equipes mundiais, tá? E o que você fez, quais são as decisões, quais são as ações, que atitude que você teve para que o negócio mudasse de uma forma. E em quanto tempo você saiu de equipe mundial para milionário? Foram em 5 meses. Tá, fala pra gente o que você fez naquela época e que dá pra gente fazer agora ou, quem sabe, adaptar. Sim, então, imagina assim, no meu terceiro mês aconteceu essa frustração de eu não conseguir levar as pessoas para o STS, mas eu saí comprometido com o próximo, e então no meu quarto STS eu consegui levar 10 pessoas, 10 convidados. Eu levei. Ivan, deixa eu te interromper um negócio aqui, cara, porque eu pensei na que você estava falando e eu queria comentar na hora e esqueci. Galera, não sei se você vai sair da live ou vai continuar, mas uma boa meta para você sair daqui hoje é sempre colocar a meta de ter 10 pessoas no próximo evento, meta número 1. E número 2, vender convite antes. Se você sair daqui só com essa informação, já tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio esse ano ainda de 2025. Meta de ter 10 pessoas no evento e vender convite para as pessoas antes. Desculpa, Ivan, pode continuar. Top. Então, aí no quarto mês eu volto para o STS e aí eu consigo levar então 10 pessoas. Eu levei 6 pessoas no STS de Florianópolis, que aconteceu, foi o primeiro.
E depois saímos de lá promovendo o STS de Blumenau, que ia ser 2 semanas depois. E eu levei mais 4 pessoas no STS de Blumenau, que ficava a 300 quilômetros daqui de casa e tal. E aí fechamos 3 supervisores, 12 mil pontos. E virei então equipe mundial e aí aquilo ali foi uma sensação e tudo mais, né? E, e aí voltei no próximo STS, aí reconhecimento, e aí acontece uma coisa que eu fiquei pensando que era normal aquilo, né? E às vezes essa comparação que a gente faz é uma coisa interessante, né? Porque eu pensei assim, eu vou fazer 10 mil pontos todo mês, porque agora eu encontrei o caminho, né? E aí depois eu comecei a perceber que as pessoas, elas, nossa, elas tinham muitas vezes dificuldade de fazer 2.500 pontos, né? Enfim, e aí veio essa segunda fase, e foi, eu acredito que essa fase assim embrionária, assim, onde eu mais aprendi ali nesses. Aí foram quase 2 anos como equipe mundial. E aí eu fiquei quase 2 anos ali. Mas foram 2 anos. Ah, foram 2 anos. Aí é um ponto importante, porque a gente pensa assim, poxa, eu estou estagnado aqui como um supervisor, eu estou estagnado como uma equipe mundial, ou mesmo estagnado como um Get, ou o meu caso hoje, como Eu, milionário, presidente, não aguento mais, estou estagnado. como presidente, né? Enfim, né? Que tristeza. Mas, enfim, sempre tem a insatisfação, porque a gente quer crescer, a gente tem esse ímpeto, né, de crescer, de evoluir, de melhorar, enfim, e mas parece que não está acontecendo nada, né? Eu fiquei ali aquele momento como equipe mundial, vários desafios surgiram, desafios de, assim, grandes aprendizados. Então, toma muito cuidado quando você está ali estagnado, né, entre aspas, achando que não tem nada acontecendo, mas se você está conectado, lidando com líderes, né, fazendo reuniões com mentores, falando com pessoas novas, tem muita coisa acontecendo. Porque naquele tempo eu fui exposto à administração financeira, que era uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que era, e eu precisei aprender. Eu fui exposto a relacionamento com pessoas que eu precisei aprender. Eu lembro de escutar o Jim Rohn falar, e os treinamentos, muitos deles parecia que nada tinha sentido, mas eu fui absorvendo aquilo. E eu comecei a fazer amizade dentro daquele universo de pessoas que também estavam em busca da mesma coisa, e aí começa então a gente se relacionar. Então, aquele tempo, mesmo que eu não cresci, mas muita coisa aconteceu, né? Então, eu estava sendo preparado ali naquela fase ali de distribuidor, digamos, a equipe mundial, e aí foi um momento de preparação. Então, isso precisa ficar claro aqui, porque tem muita gente que desiste nessa hora, porque a pessoa, a frustração faz com que a pessoa ela pense que tem alguma coisa errada com ela, que não é para ela esse negócio, então vou fazer outra coisa. E aí a cabeça, ao invés da cabeça se concentrar e se focar numa única coisa e focar naquilo, a pessoa começa a dispersar, né, o foco, e ela começa a pensar em outras atividades, em outras coisas. E o fato é que não é só na Herbalife, mas em nenhum negócio. Ninguém Verdade, cresceu e se tornou bem-sucedido e em nenhum negócio que a pessoa não tivesse dedicado anos àquilo. Anos, né? verdade. Então, muitas vezes a pessoa entrou na Herbalife, fica 1, 2 anos, frustração, sai. Aí mais 1, 2 anos fazendo outra coisa, frustração, mais 1, 2 anos fazendo outra coisa, e eu encontro pessoas hoje que elas continuam tentando fazer outra coisa, né? Então, na verdade, a pessoa não, ela passou anos e ela não fez nada de verdade, né? Então é um cuidado muito grande disso não acontecer, a pessoa nessa fase de frustração achar que o certo é ela vai ir fazer outra coisa, né? Sim, galera, é muito importante o que o Ivan falou agora, cara, porque para mim o PIN mais importante desse negócio é o PIN do tempo. Quando você faz algo disciplinadamente, por uma questão de uma quantidade de tempo, os resultados vão vir. Ivan, vamos lá. Então, equipe mundial, depois aí
E no momento que você falou assim, não, agora vai ser diferente. O que você fez ali em termos de ações? Você acha que hoje a gente pode tomar decisões aqui e a gente pode fazer algo diferente daqui para o final do ano? Wellington, eu vou te falar uma coisa, cara. Uma única coisa que fez eu sair de equipe mundial a milionário. Uma única coisa. Porque existem as coisas básicas, que é o quê? Tu falou agora, levar pessoas no STS, né? A gente precisa desenvolver. Então, vamos pensar assim, o básico, e isso não é a única coisa, isso é o básico a se fazer, que é o quê? Eu gerar clientes todos os dias, então eu estar exposto a novas pessoas todos os dias, eu ter a visão. é, depois a gente aborda um pouco mais, se tu quiser, assim, essa coisa da prática, um pouquinho do dia a dia, Eu vou tá? querer, quero Que é sim. o básico do que a gente faz no negócio, independente da ferramenta. Ok. Mas eu lembro de uma coisa que aconteceu. E isso muitas vezes eu tenho que tomar cuidado aqui para falar sobre isso, a forma que as pessoas vão entender isso. Mas eu me lembro, equipe mundial, extremamente dedicado ao negócio, extremamente comprometido, participando de todo o sistema, me dedicando às pessoas, mesmo com todas as minhas limitações, mas muito dedicado. Eu me lembro de um intervalo, a gente vai no STS e tem lá o intervalo do almoço, onde a gente toma o shake lá com a turma. E eu me vejo no STS, naquele intervalo, tomando shake. Naquela ocasião eu tinha acabado de comprar um carro novo, que eu acreditava que aquilo ia ser um diferencial para o meu negócio. Eu fiz um investimento, troquei de carro, porque eu acreditava que aquilo ia me motivar naquela ocasião. Hoje não, nem tanto, mas naquela ocasião assim, eu gostava muito disso e tal, era uma coisa que me movia muito e tal. E aí tô nesse intervalo, no STS, rodeado com equipes mundiais. Olha, veja bem, rodeado com equipes mundiais. E eu me deparo num momento em que a conversa começou a ser as pessoas rindo de mim ali naquele momento, tirando onda comigo, que eu tinha comprado um carro, que agora eu ia ter que me tornar sócio de um posto, porque era um carro que gastava muita gasolina e tal, tal, tal. E aí eu me deparo com esse tipo de conversa, e aí eu me deparo com as pessoas ali, os equipes mundiais ali, dizendo, naquela época, o coordenador do STS era o Antônio Azambuja, que hoje eu tenho uma admiração extrema, é um membro da equipe de presidentes que na época era milionário, ele cuidava do STS, e aí eles estavam todos discutindo como que o Antônio deveria fazer as coisas, e eu me deparo com aquela situação e eu não gostei daquilo. Sabe quando eu olho para aquilo e eu digo assim, para mim mesmo, eu não sei de onde que surgiu, hoje eu penso que era Deus conversando comigo, sabe? E me dizendo assim, cara, esse não é o teu lugar. Não é aqui. Não é aqui. Não é nesse nível de conversa que tu vai conseguir construir teu negócio. Ô, Ivan, O lembra da nível, frase, você lembra da frase do dia de hoje? Fique longe de pessoas negativas, elas têm um problema para é. cada solução. Então, mas é por isso que eu digo assim que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas escutam eu falar isso, e muitas vezes quem está de fora da Herbalife, né, e pensa assim, poxa, mas as pessoas certas para eu estar não são essas pessoas, né, da Herbalife, essas equipes mundiais e tal. E a resposta é depende, porque não é o PIN que vai dizer quem que tu deve estar andando, e sim a pessoa que naquele momento está concentrada em crescer, em desenvolver novas pessoas, em impactar a vida de outras pessoas, porque é uma estação que tu vive que às vezes tu tá ali estagnado, e é uma estação que tu tá querendo crescer, e independente do nível que a gente se encontra, né? Então a questão é que naquela situação eu estava rodeado de pessoas que eu gostava porque eram pessoas queridas, amigos, colegas ali, né? De negócio,
mas que no geral estavam todos ali estagnados, vivendo só mais um dia e mais um evento e mais um STS, e não era aquilo que eu precisava viver se eu quisesse crescer. Isso, assim, Wellington, eu falo sobre isso porque isso foi muito, cara, foi muito claro para mim. E naquele momento eu tomo uma atitude de começar a construir assim de verdade o negócio, sabe? Eu tomo uma atitude de me preocupar com cada pessoa que surgia dentro do meu time e sentar com aquelas pessoas e olhar olho no olho e querer desenvolver. E é uma coisa que eu não sei nem te explicar, sabe? Eu não sei nem, eu não consigo nem assim explicar no detalhe isso, mas eu sei que foi um marco para mim. Foi um marco. Eu preciso estar com as pessoas certas aqui dentro desse negócio. E foi ali que começou a surgir a minha amizade com outras pessoas ali, com alguns guetes. Eu comecei a buscar abertura com algumas equipes de milionários. Eu comecei a buscar abertura que uma equipe mundial muitas vezes é difícil, né? E eu comecei a buscar abertura com outros líderes e conhecer essa realidade de quem estava pensando em liderança e tudo mais. Então, essa foi uma grande chave que mudaram as coisas e a minha cabeça se concentrou, porque eu já tinha um pequeno grupo ali, eu já tinha supervisores, porque eu estava trabalhando, entende o que eu quero dizer? Não estava parado no negócio. Eu estava fazendo, eu estava trazendo pessoas novas, eu estava qualificando pessoas e tal, mas eu estava com a minha mentalidade dispersa no meio de pessoas que estavam ali vivendo só o próximo dia. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é importante a gente entender nessa live de hoje, galera? Que hoje, nesse dia de hoje, dia único, essa data não repete mais, tá? 9 de julho de 2025. A gente pode tomar decisões hoje e começar a fazer coisas diferentes e em 6 meses daqui para o final do ano construir um negócio totalmente diferente. Ivan, quando você pega ali, além de levar as pessoas para os eventos, além de você mudar a mentalidade aqui, de acreditar que podia, que mudar a sua referência ali de prosperidade, de onde chegar, de vender convites, o que você acha que nos dias de hoje, em 2025, a gente pode fazer ações para que a gente consiga ter resultados como você teve naquela época? Olha, eu acho que essa parte específica que a gente está falando, eu acho que isso não mudou nada. Porque as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, com as dores, com as ambições, com as insatisfações. O que eu acredito é que ontem eu estava numa conversa muito forte, assim, até com meu irmão sobre isso, porque meu irmão tá iniciando um plano de 90 dias e a gente estava conversando sobre, assim, tomar cuidado para que a coisa mais importante do negócio não seja a ferramenta. A gente tem que entender que a coisa mais importante do nosso negócio são as pessoas, são os líderes, desenvolver pessoas, encontrar líderes, explorar a lista das pessoas. Claro que nós vamos ter ferramentas que vão nos ajudar a fazer tudo isso, mas sem a gente confundir que a gente manter essa única coisa que é o ímpeto de desenvolver pessoas. Eu encontrar essas pessoas e eu acreditar que essas pessoas vão entrar no negócio, que essas pessoas vão se desenvolver, que essas pessoas vão entrar numa esteira de trabalho, de fazer clientes, ganhar dinheiro com os clientes, encontrar pessoas que vão querer fazer parte do negócio, desenvolver essas pessoas que vão fazer parte do negócio. Estamos num negócio, Herbalife é um negócio de marketing multinível, que é um negócio extremamente poderoso, que é um negócio de desenvolver uma rede de distribuição para fluir os produtos da Herbalife, que ele de forma exclusiva é distribuído através dessa rede de distribuição. O meu trabalho é formar uma rede de distribuição com pessoas incríveis
que vão levar esse produto para o mercado. Claro que, né, não vamos entrar aqui no detalhe de quais ferramentas vamos usar para fazer isso, vamos ter N ferramentas e tudo mais, mas eu nunca perder aqui de vista, é, enfim, ainda bem que a gente tem hoje o Eric Worre junto com a gente na Herbalife, que é o mestre no marketing multinível, e é impressionante como ele traz simplicidade para o processo. A gente teve um treinamento com ele no Chile agora falando, né? Que independente da ferramenta que a gente desenvolve, as pessoas que mais crescem hoje no marketing multinível são as pessoas que estão fazendo o trabalho de corpo a corpo, o trabalho de pessoa a pessoa. E lógico que temos várias coisas para potencializar, mas fazer trabalho de pessoa a pessoa em 2025 é o que mais está dando resultado. Quer dizer, aí a gente volta lá atrás. Sim. Então a gente pensa o quê? O nosso negócio ele é simples. Ele é simples de se fazer, ele é um negócio de encontrar pessoas dispostas a pegar um fluxo e executar esse fluxo, né? Então, nos dias de hoje, é o que... E veja bem, a gente às vezes tem que desconstruir para simplificar. Voltar ao básico, sempre o tempo todo falando isso. Parece que é muito clichê, né? Mas é o tempo todo a gente se preocupar com, ok, vamos lá, vamos desenvolver as ferramentas, vamos trazer o que a gente tem de tecnologia. Olha, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está usando a tecnologia que há muitos anos atrás não existia, mas a gente pode usar essa tecnologia agora para fazer o básico, né? Sim. Então é isso que eu vejo. Ô, Ivan, o que é importante a gente entender, galera, que a gente falou, né, que eu fiz um resumo de uma semana, na semana passada, sobre a extravagância do Chile, e o que o Ivan acabou de falar agora, esse cara a cara, o corpo a corpo, isso nunca vai ser substituído. A gente pode até ter potenciadores, mas esse basicão aqui, de eu falar com o cara do Uber, o cara que entrega água, o cara do gelo, o cara do mercadinho, o cara da padaria, isso aqui, isso não acaba nunca. E não precisa ter habilidade com a internet, com mídia social, com nada. O que você precisa é agir. Ivan, para a gente finalizar, duas perguntas aqui. E a primeira é, depois da extravagância, que decisões que Ivan tomou lá? A decisão mais importante pós-extravaganza foi trazer trazer a consciência de que o nosso negócio ele é um negócio de uma única coisa, que é o trabalho de corpo a corpo com as pessoas novas que estão chegando. Essa preocupação, isso foi uma coisa que em todos os meus momentos de crescimento no negócio, eu voltei os meus olhos para as pessoas. O nosso negócio é um negócio de pessoas. E veja bem, quando comecei o negócio da Herbalife, eu não gostava de pessoas. Eu achava que isso não era para mim. Eu gostava de tecnologia, eu gostava de computador, eu achava que pessoas era algo muito complexo, eu era muito tímido, eu era muito limitado, eu sempre quis buscar algo que eu pudesse fazer, que eu não precisasse lidar com pessoas. E em muito tempo da minha vida eu tentei fugir de lidar com pessoas. Hoje, eu sou apaixonado em lidar com pessoas. Então, é um recado para dois tipos de pessoas aqui. Se tu sente no teu coração que tu gosta de lidar com pessoas, entenda que Herbalife é isso. É a gente ter esse cuidado, a gente ter essa empatia, a gente ter a paciência, a gente saber ser firme na hora que é necessário, mas também a gente saber entender o momento que a pessoa está passando e conseguir conduzir ela por esse processo. Essa pessoa que gosta de lidar com pessoas, investe nisso, pensa sobre isso, desenvolve isso. A pessoa que está aqui, que quer fazer o nosso negócio, mas que tem uma crença ali que eu não sou de pessoas. Escuta de um cara que também tinha essa mesma limitação. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar que a nossa vida é sobre entregar valor para as pessoas,
E aí tu tens que encontrar o teu jeito de fazer isso, que às vezes é diferente do meu jeito, que é diferente do jeito do Wellington, mas se em algum momento tu conseguir encontrar um jeito de entregar valor para as pessoas através dos nossos produtos e da nossa oportunidade, e tu saber que aquilo não é só mais um dia, não é só mais um dinheiro, não é só mais uma cifra, e sim mais uma pessoa. E a gente começar a ter esse entendimento, todos os momentos de crescimento do meu negócio foram entender isso e trazer o corpo a corpo. Então, depois da extravaganza, sempre o meu pensamento é como é que eu gosto muito de tecnologia. Então, como é que eu faço para usar a tecnologia, mas trazer a simplicidade para o negócio, né? De um a um, de pegar, sair da extravaganza, pegar uma pessoa aqui, um caso aqui muito prático, né? Uma pessoa do meu time, esse STS agora, a pessoa levou o marido, que é uma pessoa nova no negócio, a gente sentar com ele, desenvolver a lista quente. Semana que vem, agora, estamos indo para uma cidade vizinha, ir para a casa dele, fazer uma apresentação do projeto da Herbalife para a família, para o cunhado, para a cunhada, para a mãe, para o tio, e ali descobrir quem são as pessoas que querem usar os produtos, quem são as pessoas que podem querer o negócio. Junto com isso, ensinar ele como apoiar a esposa no espaço de vida saudável. Então, essa coisa do corpo a corpo no negócio foi o que mais me trouxe assim a essência da Herbalife depois da extravagância. Galera, só antes de eu fazer a última pergunta para o Ivan, quando eu vejo no nosso negócio, a gente não precisa de muita gente, não. A gente precisa de poucas pessoas sérias e comprometidas. Então, deixa eu dizer para você, esse tempo que a gente dedica na vida de alguém, o Gilmão falava muito disso, o tempo que você dedica na vida de alguém para mudar a vida daquela pessoa, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Quanto mais pessoas a gente ajudar a mudar de vida, mais a nossa vida vai mudar. Então, eu queria que você saísse daqui com esse pensamento hoje, o que a gente pode fazer de diferente. Antes de eu fazer a última pergunta para o Ivan, amanhã nós vamos ter aqui membro da equipe de presidentes da Herbalife, Henrique Memberg. Está num nível altíssimo, cresceu muito rápido na Herbalife, em menos de um ano já tinha qualificado a equipe de presidentes. Eu lembro quando eu entrei na Herbalife, tinha uma fita cassete. E essa fita tinha um cara que dizia assim, dinheiro só é importante quando a gente não tem. Né? Esse é o Henrique Memberg. O Henrique Memberg já esteve aqui na live há 3 anos atrás. Então se prepare, porque amanhã, eu acredito que ele hoje, o Henrique, tem uma das maiores organizações do Brasil, com mais de 20 presidentes abaixo na organização dele. Então se prepare, porque a live de amanhã vai ser uma live muito abençoada. Ivan, como é que você vê os próximos anos do seu negócio Herbalife? Eu acredito que os próximos anos, só falar sobre o Henrique, impressionante, né? Um cara que eu acredito que amanhã fico até constrangido, porque vai ser incrível, assim, né? Para quem conhece o Henrique, ter a oportunidade de estar com ele aqui, eu sou suspeito para falar, gosto demais da forma como ele conduz, e, enfim, impressionante, né? Mas vamos lá, o que eu acredito para os próximos anos é assim, de alguma forma, Wellington, eu tenho uma crença, isso é uma coisa muito forte, muito viva, eu compartilho isso com todas as pessoas que estão próximas de mim, isso é de verdade, é do meu coração, Deus pode examinar meu coração e saber que eu estou sendo muito vulnerável aqui falando sobre isso, mas eu acredito que os grandes anos eles nem chegaram ainda. Eu acredito. Já tivemos assim, graças a Deus a gente já teve grandes experiências, assim, desenvolvemos assim pessoas muito legais. Temos, graças a Deus, eu tenho um time com líderes, guests, equipes mundiais e já ganhamos bastante dinheiro, já conquistamos muitos sonhos e imóveis, viagens, viajar pelo mundo. Cara, muita coisa assim que eu, quando entrei na Herbalife, eu nunca nem, assim, olha, de verdade, eu nem sonhava com as coisas que a gente já realizou. Mas eu tenho, assim, no meu coração uma crença muito forte de que os grandes anos, eles não chegaram. Eu acredito de verdade que a gente vai chegar num tempo em que nem a gente, nem nós da Herbalife, a gente vai entender o que vai acontecer.
E eu não sei de onde vai vir isso. Eu tenho muita fé que vai vir. Eu não sei de onde vai vir. Mas eu acredito que os grandes anos eles estão por vir. Não sei se eu tenho aqui um tempinho para falar sobre isso, Eu mas estou por sua conta, fique à vontade. Você até eu ficou de contar estava o passo a passo. É como a live vai ficar gravada, quem quiser sair, pode sair. boa. Não, eu estava, cara, falar aqui dos próximos anos, né? Eu estava agora semana passada numa conversa com um diretor de uma distribuidora de medicamentos da minha cidade, que é a GAN Genésio Mendes. A gente tem aqui a maior empresa da cidade, uma empresa que esse ano vai faturar 4 bilhões de dólares, de reais, aliás. E, e o dono, ele é da cidade, ele tem uma história, ele começou de bicicleta, enfim, hoje já não é mais ele que toca. Mas eu estava numa conversa com um dos maiores diretores dessa empresa, porque o dono dessa distribuidora de medicamentos, ele fez uma palestra para a gente da Herbalife, e esse diretor, ele me falou que o dono da empresa, até hoje, ele comenta na empresa sobre a galera da Herbalife. Até hoje ele fala, olha, vocês têm que aprender com esses caras que são muito motivados e tem os processos de vendas, eu nunca vi nada igual e tal. Ele estava me contando sobre isso, e mas ele estava me falando sobre o futuro, ele estava me falando sobre aquelas canetas de emagrecimento, enfim, né, que são uma sensação, mas que a gente nem viu ainda o que vai acontecer e tal. E ele estava me falando da mudança de comportamento das pessoas que ainda vão acontecer no futuro, que eles já estão lá na frente olhando para isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito muito, muito que vai haver um grande romper no nosso negócio em algum momento em que o nosso negócio vai representar assim algo muito grande para as pessoas. Vai representar algo que as pessoas vão ter necessidade. Porque entra dia, sai dia, entra moda, sai moda, e nós somos. A gente está sempre ali em pé, por quê? Porque temos muito valor, nós temos um produto substituto de refeição que é incomparável. Temos, né, Herbalife é uma empresa que se preocupa com qualidade. Então, assim, é uma segurança que a gente tem muito grande, mas que vai chegar um momento em que a necessidade vai ser maior e nós não vamos dar conta do que vai acontecer. Não sei se é não sei se é essa a próxima estação, não sei se é outra estação, mas eu acredito que quem tiver aqui vai tá aqui para ver o que a gente está falando, e a gente ainda vai escutar as pessoas dizer, meu Deus, esses caras da Herbalife, olha o que está acontecendo com esses caras da Herbalife. Então é isso que eu acredito. É isso que eu acredito Galera, para os próximos anos. toda live nossa, a gente começa sempre com uma música diferente, né? Mas essa semana todinha, desde segunda, terça, quarta, amanhã e sexta, a gente está usando a mesma música, que é uma música do Fernandinho, que diz que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. E eu queria que você saísse daqui hoje com essa mesma visão, tá? Do conteúdo da música e com o que o Ivan acabou de falar agora. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer. A gente não tem ideia do que a gente vai viver. A gente vai realizar sonhos que nós nunca imaginamos na nossa vida. Se prepare para viver uma vida extraordinária. E você que está aqui hoje, você tem que entender que não é só para você. Está cheio de gente aí fora precisando de produto, de oportunidade de negócio. E a pergunta é, você está disposto a ser a pessoa que vai fazer diferença na vida de alguém? E daqui a alguns anos alguém vai lembrar e vai te agradecer? O maior segredo do sucesso da Herbalife é quando você participa da história de sucesso de outras pessoas. Ivan, eu só tenho que te agradecer, cara. Você não tem ideia da entrega do conteúdo. Eu anotei tanta coisa aqui. Essa semana está sendo uma semana fantástica. E eu tenho certeza que você vai fazer história, você vai fazer diferença, você vai entrar na história de muita gente. Obrigadão, cara. Um abraço na Elisa aí e que Deus te abençoe grandemente. E estou te esperando aqui na equipe de presidentes, que eu não aguento meu amigo Janderson e Arlen não serem presidentes executivos.
Uau, que incrível, né? Obrigado pelo convite, Wellington. Obrigado às pessoas que estavam aqui. É sempre muito gratificante a gente entregar valor para outras pessoas, né? E eu, para fechar, eu queria deixar uma palavra para ti mesmo, Wellington. Para ti, porque eu vejo o que tu tem feito e essa dedicação, esses dias todos aqui. Então eu quero te dizer que eu tenho um respeito muito grande, tá? E me vem coisas aqui na cabeça que eu fico até constrangido de falar aqui, mas eu acredito que tu se torna, com tudo isso que tu tem feito, cara, tu se torna um grande pilar. Um grande pilar. Essa oportunidade aqui de eu estar contando essa história, essas pessoas conectadas, muitas vezes, né, que não são do teu grupo, eu acredito que tem coisas muito grandes para ti. Muito obrigado pela tua dedicação. Muito obrigado pela tua entrega. A empresa, sem sombra de dúvida, ela é uma empresa melhor por causa da tua presença, por causa da tua dedicação, por causa disso aqui que tu estás fazendo. Então, assim, para mim aqui eu fui só um grãozinho aqui de sal, né, nesse tempero, mas eu acredito que tu é o sal diário aqui, cara, dessa coisa, né? Sem o sal não é, a gente não consegue fazer nada, né? Então, muito obrigado aí por ser o sal aí diariamente aí levantando pessoas. Obrigado mesmo, tá? Que Deus te Meu irmão, abençoe. eu te agradeço, cara. Obrigado pela confiança. Não só você, mas a galerinha que está toda aqui na live, a maioria nem é da minha organização. Obrigado pela confiança, obrigado pela presença. E eu tenho certeza que a gente vai estar reconhecendo aqui muito Guedes, muito milionário, muito presidente, muito Chairman's Club. Se prepare, porque grandes coisas estão por vir. Meu irmão, obrigadão, cara. Deus te abençoe aí, viu? Daqui a Obrigado. 1 hora, galera, essa live está gravada. Obrigado, Valeu. gente. Tchau, tchau.